A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico. A paz do Senhor, querida professora irmã Rita. A paz do Senhor, minha amada, a paz do Senhor, cada professora, em nome de Jesus. Amém, querido professor. Hoje nós estamos com a lição de número 8, né, que tem por título Sem hipocrisia, mas com a verdade. Graças a Deus. E a nossa lição, querido, nós temos alguns objetivos: conscientizar os seus alunos sobre a importância, né, de ajudar aos outros, mas sempre pelas motivações certas. Orientar os seus alunos sobre a necessidade da discrição na prática das boas obras, em oposição à ostentação da piedade, e enfatizar aos seus alunos o prazer que Deus tem em galardoar com bênçãos, né, aqueles que se dedicam à sua obra com amor sincero. Querida professora Rita, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? Amém, amém. Professor, eu trouxe uma dica bastante simples. Eu gosto muito de iniciar minhas aulas também, trazendo alguns conceitos, né, para que o aluno ele entenda também. Muitas vezes, às vezes tem algumas palavras que é muito bom com que o professor ele venha trazer um conceito, né, o conceito do que é aquilo explicar. Então, já que nós vamos falar sobre hipocrisia, sobre verdade, o que é hipocrisia, né? É o ato ou efeito de fingir, de falsidade, de simular, de ser um bom ator, vamos dizer isso. Então, a minha dinâmica aqui, a minha sugestão de dinâmica, ela tem como título um debate reflexivo. Levar esse aluno a refletir, levar esse aluno a compreender após, né? Já o professor ter dado o seu conceito, ter explicado realmente a verdade, né, os conceitos, ela faz o quê? Ela vai selecionar alguns versículos, né? Ela sabe a quantidade, o professor sabe a quantidade dos seus alunos, né? Quase sempre a sala dos novos convertidos não tem tantos alunos, né? Então o professor ele já seleciona alguns alunos, né? E alguns versículos. Por exemplo, alguns versículos que têm a ver com a verdade e alguns versículos que falem sobre a hipocrisia. Aqui eu dei duas sugestões aqui. Sobre a hipocrisia, Mateus 7,15, que diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Né? Mateus 7,15. E selecionei também aqui, falando sobre a verdade, o que está em 1 João 3,18, que diz: Meus filhinhos, não vos amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, nesse momento, o professor pode dividir a classe, né, em dois grupos, entregar um versículo falando sobre a verdade, outro versículo que tenha o tema central a hipocrisia, e deixar com que aquele grupo possa ler esses versículos, que foi só uma sugestão de versículo, mas tem muitos. Aí esses grupos vão ler esse versículo e depois vem um representante de cada grupo e que vai até a frente e falar o que ele entendeu, o que o grupo ele vai representar aquele grupo, o que ele entendeu sobre a questão da hipocrisia. O que a Bíblia fala sobre hipocrisia? O que a Bíblia remete sobre a questão da verdade, né, na vida do cristão, na formação do caráter do cristão? E a partir da fala daquele aluno, o professor pode, interagindo com a turma e com ele, acrescentando mais dica, acrescentando mais conhecimento, e ali vai se tornar um debate reflexivo e um debate para o crescimento pessoal, cristão, né, na vida de cada um ali. E com certeza vai trazer uma edificação, não só para o aluno, mas também para o professor que está ali, porque ele vai passar naquele momento o aluno ter vez e voz, né, que é muito importante a gente ouvir o aluno, que ele tem uma vivência de vida, ele tem algumas experiências de vida, e através de dar fala a eles, você vai compreender o olhar deles em relação à palavra de Deus. E, com certeza, vai ter uma edificação. Essa é a minha dica pedagógica para o professor e professora. Amém, querida. Que bênção, né, professor? Ainda mais aí essas dicas vai somar, né, com a aprendizagem dos seus alunos. Querido, como a irmã Rita bem colocou, né, é muito importante iniciar nossa aula dando conceito para os nossos alunos, né, sobre a hipocrisia, é muito importante, explicar para os nossos alunos,
o que significa. E aí, querido professor, nós temos uma dica pedagógica com o objetivo de levar os alunos à prática das boas obras, né, motivadas pelo amor cristão. Então, querido, aquela questão de esmola sem hipocrisia, né, que a lição bem coloca. Então, eu também sugiro aqui, querido, como dica pedagógica, um debate direcionado. Então, vai ser diferente, vai ser de uma forma diferente. Quando os alunos chegarem na sala, eles vão observar que o professor está utilizando em seu rosto uma máscara. Você pode procurar na internet uma máscara que represente a hipocrisia, né? E aí os alunos vão chegar na sala, ficar um pouco assustados, né? Não vão entender, que chegou na sala para recebê-los, o professor lá com aquela máscara, né? E aí, querido professor, você vai disponibilizar na sua sala algumas outras máscaras sobre a mesa e deixar lá que os seus alunos entrem e deixem à vontade. E aí você vai começar aquele debate direcionado, falando sobre a hipocrisia, questionando, né, querendo pedir que os seus alunos digam o que eles acham que seria a hipocrisia. E aí, querido professor, você vai apresentar o seu aluno, depois que aquele debate foi levantado, foi questionado, alguns alunos quiserem utilizar-se das máscaras que estão sobre a mesa para colocar alguma situação de hipocrisia, pode ficar à vontade. E aí, professor, você vai apresentar ao seu aluno um quebra-cabeça de um coração grande. Você pode fazer de cartolina, de papelão, um coração em forma de um quebra-cabeça. E aí você vai pedir, vai entregar a cada uma parte, a cada aluno, e pedir que eles montem, né? E aí você vai explicar para os seus alunos que dentro, naquela sala, tem alguns papéis espalhados, né? Com algumas palavras como atos de justiça, como esmola, oração e jejum. E que depois que eles montarem aquele quebra-cabeça, eles vão colocar sobre aquele coração aquelas palavras e você vai ouvir que o professor, aqueles alunos, quer para eles o que seria aqueles atos de esmola, de oração e de jejum, porque nós sabemos que Deus vê o bem que fazemos em secreto. Então, é muito interessante colocar isso para os nossos alunos que nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele não tem hipocrisia, sempre ele age com a verdade, e assim deve ser o cristão. Então, aquele coração, ele representa um coração grande, né? Que representa o nosso Deus, que nos acolhe, e que nós sabemos que cada coração, parte daquele coração que está em pedaço, que vai montar aquele quebra-cabeça, né? É o nosso Deus que faz aquela junção, porque ele nos quer unidos em um só propósito. E que nós não podemos deixar que aquela hipocrisia venha arder em nosso coração. O nosso coração ele tem que estar sobre inteiro, querido, tem que estar inteiro com o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus. Então, nós não temos que ser aquele crente, aquela pessoa que age com hipocrisia, mas que nós devemos sempre agir com a verdade. E que o cristão ele tem que agir com a verdade e que aquele coração ele vai representar a unidade em Cristo que nós devemos ser, juntar cada parte daquele coração, montando aquele coração grande, representando, queridos, a unidade que nós temos que ser, um coração ali reto diante de Deus, com verdade, agindo sempre com justiça, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é o nosso juiz, que ele vem nos julgar Amém. todas as pessoas. Então, querido professor, que possamos agir com atos de esmola, de oração e jejum, mas sabendo que tudo em secreto, porque o nosso Deus, ele vê o que fazemos no momento em secreto. Louvado seja Deus. E que Deus possa abençoar você, querido professor, com essa dinâmica, e com certeza vai ser uma bênção, porque os alunos vão estar ali montando aquele quebra-cabeça, representando, querido, a unidade que nós devemos ser. E que Cristo vos abençoe, concedendo uma aula abençoada. E agora, querida Glória a Deus. professora, irmã Rita, né, com as suas considerações finais. Glória a Deus. Eu gostei muito das dicas, né, da sua dica, e eu digo sempre ao professor, ele pode fazer suas adaptações de acordo com É, a sua classe, né, de acordo com sua disponibilidade, que nós sabemos que tem inúmeras a realidade, né?
de sala, de condições, mas com certeza, trazendo o aluno para perto, com certeza vai ficar uma edificação bem melhor e maior. Para mim, eu estou aqui agradeço ao Senhor, agradeço sua vida, né? Que Deus possa realmente recompensar cada professor, cada aluno. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço ao Denec, agradeço a você, irmã Rosimar, e que Deus continue ricamente abençoando nossas vidas e a cada professor em nome de Jesus. Amém, querida. E estas, queridos professores, são as dicas pedagógicas da lição de hoje, né? Nós somos, queridos, imensamente gratos a Deus pelo privilégio de servir, né? Agradecemos ao nosso pastor Martins e ao DENEC pela confiança, e a nossa querida professora, a irmã Rita, né, com a sua colaboração, a sua contribuição com a obra de Deus. E que Deus em Cristo vos abençoe, querido professor, concedendo uma aula maravilhosa de grandes Amém. conhecimentos, grandes aprendizagens. Que Deus abençoe a todos. Fiquem Amém. com Deus. Amém.